Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Destilando Livros. Vamos começar lá atrás, em 1589, na Inglaterra. Tem a história de um inventor, um tal de William Lee. Ele criou uma coisa bem impressionante para a época. Uma máquina de tricotar meias. Muito mais rápida, né? Exato. Uma inovação em tanto. E ele, claro, cheio de esperança, foi buscar apoio da Rainha Elizabeth I. Imagina, né? Conseguiu uma patente real, quem sabe? Só que a recepção não foi bem essa. Não foi nada calorosa, na verdade. Pois é. A Rainha Elizabeth I, ela recusou a patente. A desculpa oficial, digamos assim, foi a preocupação com as tecelãs. Que elas perderiam o emprego, virariam mendigas. Ah, o discurso social, né? Isso. Mas assim, o buraco era mais embaixo. O ponto central mesmo era o medo da coroa do que a gente chama hoje de destruição criativa. Destruição criativa? Explica melhor isso. É o medo de que a inovação, a tecnologia nova, pudesse criar instabilidade, tanto social quanto política. E isso, claro, era uma ameaça direta ao poder absoluto do monarca, entende? Entendi. A inovação como bagunça, como perda de controle. Exatamente. Qualquer coisa que mudasse a ordem estabelecida e que não viesse da própria coroa era vista com muita desconfiança. Era uma ameaça. Que interessante essa tensão inicial. Uma invenção super promissora sendo barrada pelo medo da mudança, no fundo, medo político. Mas como é que a Inglaterra chegou nesse ponto? E mais importante, como ela saiu dessa para depois virar, bom, um centro de inovação? É uma trajetória bem particular, né? Sim. Hoje a gente vai investigar justamente isso. Vamos começar com essa história do Lee, claro, mas precisamos voltar um pouco, dar uma olhada no fortalecimento lento do parlamento, desde a Magna Carta, por exemplo. Depois tem o paradoxo dos Tudors, que centralizaram o poder, mas isso, bom, acabou aumentando a pressão por limites a esse mesmo poder. Uhum. E aí, claro, o confronto direto com os Stuarts, as tentativas deles de um absolutismo mais duro, né? E tudo isso levando à Revolução Gloriosa de 1688. O ponto de virada. Exato. Mas antes de mergulhar nisso tudo, aquele lembrete rápido, se você está curtindo essas nossas conversas, essas análises, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Destilando Livros e ativar o sininho. Ajuda pra caramba a gente a continuar trazendo esse conteúdo. Isso aí. Bom, voltando pro William Lee, dizem que ele ficou obcecado mesmo com a máquina, chegou a ponto de, supostamente, negligenciar os deveres para com a igreja e a família. É o que se conta, né? A paixão do inventor. Pois é, mas ele estava convicto do valor da invenção. Foi para Londres, conseguiu uma audiência com a rainha, parece que com a ajuda de um nobre, um tal de Lord Hunsdon, apresentou a máquina, esperando mudar de vida. E aí veio o balde de água fria. A resposta da rainha, como a gente já falou, foi um não bem redondo. Tem até uma frase que atribui a ela, o que pelo menos reflete bem o pensamento. Algo como: "Quanto atrevimento, Sr. Lee! Pense no que sua invenção faria aos meus pobres súditos. Certamente os levaria à ruína, tirando o emprego deles, transformando-os em mendigos." A tal preocupação social de novo. Mas por baixo dessa capa, o que pulsava mesmo era o medo da instabilidade. O regime absolutista quer controle, né? Resiste a qualquer mudança que não venha de cima para baixo. Uma inovação que pudesse reorganizar a sociedade. Perigoso demais. Faz sentido. E a prova disso é que o sucessor dela, o Jaime I, também rejeitou a máquina do Lee. Usou os mesmos argumentos, as mesmas preocupações. Nossa, 2 vezes? Ele não teve sorte mesmo. Nenhuma. E o irônico é pensar que essa mesma força de inovação, que ali foi barrada, depois seria um dos motores da Inglaterra, né? Mas isso só aconteceu bem depois que as instituições políticas mudaram de verdade. Essa recusa ganha outra dimensão, então. Não era só tecnologia, era política pura, controle. Mas por que essa necessidade tão grande de controle na Inglaterra? E como é que começaram a contestar isso de forma mais séria? Aí entra o parlamento, né? Exatamente. A história do parlamento inglês é longa e fundamental para entender isso. A gente pode até citar a Magna Carta, lá de 1215, como um marco inicial. Simbólico, claro. Bem antigo. Sim.
Na prática, no começo, era mais para limitar o rei em relação aos barões, mas já plantou uma sementinha ali. A ideia de que nem o rei estava totalmente acima da lei, Um princípio, no né? começo. E o que é fascinante, e até meio paradoxal, é o papel dos Tudors nisso tudo. Henrique VIII, Henrique IX, lá nos séculos XV e XVI. Eles foram cruciais para centralizar o poder na Inglaterra. O Henrique VIII, por exemplo, ele foi desarmando a nobreza, sabe? Tirando o poder militar dos rivais locais. Uhum. Já o filho dele, o Henrique VIII, com aquela ajuda fundamental do Thomas Cromwell, não só criou uma burocracia mais eficiente, mas fez a famosa dissolução dos mosteiros. Ah, fim. A ruptura com Roma e a tomada dos bens da igreja. Exato. E isso encheu os cofres da coroa, claro, mas também quebrou um poder enorme que a Igreja Católica tinha na Inglaterra. Eliminou um contrapeso importante ao poder do rei. Espera aí. Parece o contrário do que a gente está falando. Se eles centralizaram o poder, desarmaram a nobreza, enfraqueceram a igreja, isso não deveria fortalecer o absolutismo? Como isso ajudou o parlamento que depois ia desafiar o rei? Aí que está o paradoxo. É contraintuitivo mesmo. Mas pense assim, ao concentrar mais poder e mais funções no Estado central, os Tudors meio que sem querer aumentaram a importância desse Estado na vida de todo mundo. Ah, entendi. O Estado ficou mais presente. Isso. As elites locais, os comerciantes que estavam começando a crescer, os donos de terra, todo mundo passou a se importar muito mais com como esse poder central era usado. Que leis iam passar, quem ia pagar imposto, quem ia ser beneficiado. E aonde eles podiam discutir isso? Onde podiam reclamar ou negociar? Num parlamento. Era o principal fórum para isso. Então a própria centralização acabou no longo prazo fortalecendo a instituição que viria a ser o principal limite ao poder real. O parlamento virou a arena de disputa, o contrapeso necessário. Que dinâmica interessante. E isso foi diferente na Inglaterra em relação, sei lá, à Espanha ou à França na mesma época? Tinha parlamento lá também, né? Tinha, sim, as cortes na Espanha, os estados gerais na França, mas geralmente eles tinham menos poder real para controlar o rei, especialmente em áreas-chave como o comércio e impostos. Por quê? Bom, na Espanha, por exemplo, a prata e o ouro vindo das Américas deram uma baita fonte de renda para a coroa. O rei dependia menos das cortes para bancar as coisas. Uhum. Não precisava pedir dinheiro toda hora. Exato. Na França, os estados gerais eram convocados de vez em quando, meio irregularmente, e tinham dificuldade de se impor. Já na Inglaterra, a situação financeira da coroa era mais apertada muitas vezes. Reis como a própria Elizabeth I precisavam chamar o parlamento com frequência para aprovar novos impostos. E cada vez que chamava, Abria a porta para negociação. O parlamento aproveitava para apresentar reclamações e exigir coisas em troca do dinheiro. Isso deu ao parlamento inglês uma força, uma relevância prática, que os outros não tiveram tanto. entendi. O cenário estava ficando pronto para um choque maior, então. E aí chegamos no século XVII. A coisa esquenta de verdade com a dinastia Stuart. Primeiro Jaime I, depois o filho Carlos I. Exatamente. Os Stuart chegaram com outra cabeça. Eles tinham uma visão bem mais forte do direito divino dos reis, sabe? E tentaram governar passando por cima do parlamento, bem mais do que os Tudors fizeram. Queriam ser mais absolutistas mesmo, talvez olhando para o continente, né? Provavelmente. E uma das ferramentas principais que eles usaram para tentar consolidar esse poder foi a concessão de monopólios. Monopólios. Tipo, só uma pessoa ou uma empresa podia fazer ou vender alguma coisa. Isso. A coroa dava o direito exclusivo para alguém produzir, importar, vender certos produtos ou serviços. Era ótimo para o rei por dois motivos. Quais? Primeiro, gerava grana direto para a coroa, sem precisar pedir para o parlamento aprovar imposto. Segundo, criava uma rede de favores. Ligava gente importante economicamente ao rei. Eu te dou o monopólio, você me apoia. Ah, entendi. Uma ferramenta de controle econômico e político. Perfeito. É o que a gente chama hoje de instituições extrativistas. Regras feitas para tirar a riqueza de muitos e concentrar numa elite pequena. Nesse caso, a coroa e seus amigos. E é claro que o parlamento, que representava outros interesses, não ia gostar disso.
Teve até aquele Estatuto dos Monopólios, em 1623, né? Foi uma tentativa de frear isso. Precisamente. O estatuto foi um marco importante. Tentou limitar o poder do rei de criar monopólios só por decreto. Mas, claro, a coroa sempre dava um jeitinho de contornar. Essas tentativas dos Stuarts de governar sem o parlamento, de cobrar impostos que o pessoal achava ilegal, como tal cheap money, e de usar os monopólios à vontade, isso bateu de frente com muita gente. Que gente? Uma turma bem variada que foi se unindo e ficando mais barulhenta. Tinha comerciantes, os primeiros manufatores, que se sentiam prejudicados pela falta de concorrência. Tinha os proprietários de terras, a gentry, a nobreza rural influente. E tinha também grupos religiosos, como os puritanos, que já tinham suas tretas com a coroa e a igreja anglicana oficial. E a ideia de um sistema mais aberto, com mais segurança para a propriedade e mais oportunidade para todo mundo. Ou pelo menos para mais gente, né? E essa tensão toda, essa briga de visões, levou aonde? Levou direto para a Guerra Civil Inglesa, em 1642. Uma guerra terrível. Os cavaleiros do rei contra os cabeças redondas do parlamento. Que acabou com a derrota e a execução do rei Carlos I, né? Exatamente. E a abolição da monarquia por um tempo com a República do Oliver Cromwell. Depois, a monarquia voltou, em 1660, com o Carlos II, filho do rei executado. Mas a questão principal, a briga entre coroa e parlamento, não estava resolvida. As feridas continuavam abertas, preparando o terreno para o próximo ato. Isso, o ato final dessa disputa. A Revolução Gloriosa de 1688. Recapitulando rapidinho, o sucessor do Carlos II, o irmão dele, Jaime II, era católico. Tentou de novo forçar a barra no absolutismo, favoreceu católicos e acabou irritando quase todo mundo da elite política e religiosa, que era majoritariamente protestante. Alienou geral. Pois é. Aí um grupo de gente importante convidou Guilherme de Orange, um príncipe holandês protestante, casado com a Maria, filha do Jaime II, para invadir a Inglaterra e proteger as liberdades. E ele foi? Foi. O Jaime II viu que não tinha apoio e fugiu para a França. Aí o parlamento declarou Guilherme e Maria rei juntos. Mas teve uma condição, né? A condição fundamental. Aceitar a Declaração de Direitos, o Bill of Rights, de 1689. Que basicamente dizia o quê? Limitava o poder do rei pra caramba. Proibia o rei de suspender lei, criar imposto, manter exército sem o ok do parlamento. E afirmava a supremacia do parlamento. Na prática, foi no fim do absolutismo na Inglaterra. Game over. Um momento decisivo mesmo. O significado de 1688 é gigantesco. Não foi só trocar um rei por outro. Foi uma mudança estrutural, duradoura, no sistema político. O poder soberano passou da coroa para o parlamento. Ponto. E tem um detalhe crucial para entender por que essa mudança pegou mesmo e abriu caminho para instituições melhores depois. A amplitude da turma que apoiou a Revolução. A tal coalizão que você mencionou antes. Essa mesma. Não era um grupinho querendo tomar o poder só para si. A oposição ao Jaime II e o apoio ao Guilherme e Maria juntou muita gente diferente. A gentry, os donos de terra, os comerciantes e banqueiros de Londres, os primeiros industriais, até grupos políticos rivais como Whigs e Tories concordaram nesse ponto. Todos contra o absolutismo do Jaime II. Por motivos diferentes, talvez, mas todos viram a necessidade de limitar o poder arbitrário do rei. E por que essa diversidade toda na coalizão foi tão importante para o resultado? Se a gente conectar isso com a teoria, essa amplitude evitou o que um sociólogo, o Robert Michels, chamou de Lei de Ferro da Oligarquia. Lei de Ferro da Oligarquia? O que é isso? É a ideia de que, muitas vezes, um grupo derruba um regime antigo só para ele mesmo tomar o poder e criar um novo sistema para explorar os outros. Só troca a elite no comando, entende? Ah, tipo, sai um tirano, entra outro. Exato. Na Inglaterra de 1688, como a turma vitoriosa era muito diversa, tinha comerciante, tinha dono de terra, etc., ficou difícil para um grupo só dominar tudo e criar um sistema só para ele. Precisou ter um acordo, um sistema político que, mesmo não sendo democrático como hoje, precisava levar em conta os interesses dessa base mais larga.
Um equilíbrio de poder dentro do próprio parlamento. Isso. Esse pluralismo político que nasceu ali, essa necessidade de negociar entre interesses diferentes dentro do parlamento, foi a base para construir instituições mais inclusivas depois. Evitou que a revolução fosse só uma troca de elite extrativista, sabe? Deu uma base mais sólida para o futuro, ainda que imperfeita, claro. Entendi perfeitamente. Então, fazendo um resumo dessa nossa conversa, a Inglaterra teve mesmo um caminho bem único. A gente começou lá com o William Lee, a máquina dele rejeitada, um símbolo do medo que o absolutismo tinha da mudança, da tal destruição criativa. Mas aí, ao longo dos séculos, o parlamento foi ganhando força, um processo que foi alimentado sem querer, pela centralização dos Tudors, e depois impulsionado de propósito pela briga com os Stuarts. Sim. Essa tensão explodiu na Guerra Civil e chegou ao clímax na Revolução Gloriosa de 1688, que não foi só uma troca de rei, marcou o fim do absolutismo e o começo de uma nova era. Um Estado moldado pelo parlamento e por mais interesses diferentes. Exatamente. E essa conclusão levanta uma questão importante, né? A Revolução Gloriosa foi, sem dúvida, um ponto final para o absolutismo do rei. Mas o sistema que surgiu ali, com o parlamento no comando, era inclusivo para todo mundo? Para a maioria da população? Boa pergunta. Ou será que o poder só mudou de mãos? Saiu da coroa e foi para uma nova elite, a elite do parlamento, formada por donos de terra e comerciantes ricos, basicamente. Embora 1688 tenha sido essencial para criar o pluralismo, limitar o poder do rei, dar mais segurança para a propriedade e para a inovação, talvez seja melhor ver como um passo decisivo, mas não o fim da linha. Abriu a porta para outras brigas no futuro. Brigas por mais inclusão. Exato. A luta pela reforma eleitoral no século XIX, por exemplo. Aquele massacre de Peterloo, onde o exército atacou gente que pedia reforma. Tudo isso mostra que construir instituições inclusivas de verdade é um processo, contínuo, lento, cheio de disputa. 1688 colocou a fundação, mas a casa inteira demorou para ser construída. E talvez ainda esteja em construção, né? Uma ótima perspectiva para a gente pensar. A história nunca acaba, né? É um processo. E falando em processo, o que aconteceu logo depois de 1688? O parlamento agora tinha força. Como ele usou esse poder novo, principalmente na economia? E a história fica boa também. Como ela perdeu esse monopólio depois que comerciantes independentes pediram para entrar nesse mercado horrível, mas lucrativo. Um exemplo claro de como o poder mudou as regras econômicas. Exato. E também vamos explorar a revolução financeira que veio junto. A criação do Banco da Inglaterra em 1694, a expansão do crédito para mais gente, incluindo gente de origem mais humilde nos negócios. O Estado se centralizando mais, mas agora sob um controle diferente, mais pluralista. A história continua cheia de reviravoltas. Para não perder essa continuação, o pessoal já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Destilando Livros e ativa o sininho para receber a notificação. Isso aí. Muito obrigada por acompanhar a gente nessa análise e até a próxima.